Você já conheceu alguém que entrou na sua vida como um turbilhão e mesmo depois de partir, continuou vivendo dentro de você? Alguém cujo sorriso parecia esconder segredos antigos, cujos olhos guardavam histórias que nenhuma palavra jamais contaria. Este é o relato de um homem assim, bonito de uma forma que incomodava, enigmático de um jeito que seduzia, perigoso como só podem ser aqueles que carregam dentro de si o poder de transformar tudo ao redor. E havia uma mulher que, ao cruzar o caminho dele, descobriu que algumas pessoas não vêm para ficar, vêm para nos ensinar algo que só a dor pode revelar. Era uma tarde comum de outono quando Marina o viu pela primeira vez. O céu começava a ganhar tons alaranjados e as folhas secas dançavam pelo chão da praça, enquanto ela caminhava de volta para casa, depois de mais um dia exaustivo no hospital onde trabalhava como enfermeira. Seus pés doíam, seus ombros carregavam o peso de vidas que ela tentara salvar e outras que escaparam por entre seus dedos. Mas quando seus olhos encontraram os dele, sentados em um banco sob a sombra de um carvalho antigo, algo dentro dela parou. Não foi apenas o olhar. Foi a sensação de que aquele homem estava ali esperando por ela. Ele era alto, de traços marcantes, com um quê de melancolia que contrastava com a beleza quase irreal de seu rosto. Os cabelos escuros caíam levemente sobre a testa, e havia nos seus olhos, profundos, quase negros, uma intensidade que parecia atravessar não apenas o corpo, mas a alma de quem o observava. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era medo. Era reconhecimento. Como se, de alguma forma inexplicável, ela já conhecesse aquele homem de outro tempo, de outro lugar. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, enigmático, que não chegava completamente aos olhos. E então, sem qualquer cerimônia, ele disse: "Você parece cansada de carregar o mundo sozinha." A voz era grave, quente, envolvente. Marina sentiu suas defesas desmoronarem antes mesmo de perceber que as tinha erguido. Como ele sabia? Como aquele estranho podia ler nela algo que ela escondia até de si mesma? Nos dias que se seguiram, Marina não conseguiu tirá-lo da cabeça. Voltou à praça no dia seguinte e lá estava ele, no mesmo banco, como se nunca tivesse saído dali. Conversaram por horas. Ele falava de lugares distantes, de filosofias antigas, de como a vida é um jogo perigoso entre o que queremos ser e o que o mundo exige que sejamos. Havia uma sabedoria em suas palavras, mas também uma tristeza profunda, como se ele carregasse feridas que nenhum tempo seria capaz de curar. Marina começou a vê-lo todos os dias. E com cada encontro, sentia-se mais atraída por aquele mistério humano que se sentava ao seu lado. Ele nunca falava sobre si mesmo diretamente. Desviava das perguntas pessoais com histórias fascinantes, com metáforas que a faziam pensar por horas. Ela sabia apenas o nome dele, Gabriel, e sabia que ele não tinha um lugar fixo para chamar de lar. Vivia de cidade em cidade, dizia ele, buscando algo que nem mesmo sabia definir. Houve uma noite em que, após semanas de conversas profundas, Gabriel a convidou para caminhar até o rio que cortava a cidade. A lua cheia iluminava as águas escuras, e o silêncio entre eles era mais eloquente que qualquer palavra. Foi então que Marina percebeu. Estava se apaixonando, não apenas pelo homem ao seu lado, mas pela sensação de estar viva novamente. Gabriel tinha esse dom, o dom perigoso de fazer as pessoas sentirem que, ao lado dele, poderiam ser versões maiores, mais intensas, mais verdadeiras de si mesmas. Mas toda luz intensa projeta sombras igualmente profundas. Uma manhã, Marina acordou com o coração apertado. Havia sonhado com Gabriel,
cercado por tempestades, gritando seu nome, enquanto se afogava em águas negras. Ela tentou ignorar, mas a sensação de presságio não a abandonou. Naquela tarde, ao chegar à praça, ele não estava lá, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Marina sentiu o mundo desabar. Procurou por ele em cada canto da cidade, perguntou a estranhos. Vasculhou ruas e becos. Nada. Gabriel havia desaparecido como uma miragem, deixando apenas o eco de suas palavras e o vazio imenso de sua ausência. Foi então que ela começou a ouvir histórias. Histórias sobre um homem bonito e enigmático que aparecia nas vidas das pessoas, deixava marcas profundas e desaparecia sem aviso. Algumas o chamavam de anjo, outras de demônio. Havia quem dissesse que ele roubava corações e os guardava em uma coleção invisível. Havia quem jurasse que ele era apenas um homem perdido, incapaz de se conectar verdadeiramente com ninguém. Marina caiu em uma espiral de dor e confusão. Questionava-se: teria sido apenas uma ilusão? Teria ela criado em Gabriel algo que nunca existiu? As noites se tornaram longas e solitárias. Ela chorava, orava, implorava a Deus por respostas. Por que, Senhor? Por que colocaste esse homem no meu caminho, se era apenas para me deixar em pedaços? A fé dela, que sempre fora firme, começou a vacilar. O silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Mas foi justamente no fundo daquele poço de desespero que algo começou a acontecer. Uma noite, enquanto ajoelhava-se ao lado da cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Marina sentiu uma presença. Não era Gabriel. Era algo maior, mais vasto, mais acolhedor. Uma voz suave, quase imperceptível, sussurrou em seu coração: eu nunca te deixei. Ele veio para te despertar, não para te completar. A completude está em mim. Marina compreendeu então que Gabriel não tinha sido um erro. Ele fora um catalisador, um espelho que refletiu suas próprias feridas, seus próprios vazios, sua própria necessidade de encontrar em outro ser humano o que só Deus poderia preencher. Ele era bonito, sim, enigmático, sim, e perigoso, não porque fosse mau, mas porque representava a tentação de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, na conexão com o divino. Semanas se transformaram em meses. Marina voltou a viver, mas de forma diferente. Suas orações mudaram. Não pedia mais por respostas ou pelo retorno de Gabriel. Pedia por cura, por sabedoria, por força, para entender os mistérios que Deus permite que atravessem nossos caminhos. Ela voltou ao hospital com um coração renovado, enxergando em cada paciente não apenas um corpo doente, mas uma alma que também buscava cura e consolo. E então, em uma manhã nublada de inverno, quase um ano depois do desaparecimento de Gabriel, Marina recebeu uma carta. Não havia remetente, apenas seu nome escrito com aquela caligrafia elegante que ela jamais esqueceria. Dentro, uma única folha de papel com palavras que atravessaram seu peito como flechas de luz. Marina, perdoe-me por partir sem despedidas. Eu não sei ficar. Passei a vida inteira buscando algo que me completasse, viajando de lugar em lugar, de pessoa em pessoa, acreditando que em algum canto do mundo eu encontraria paz. Mas a verdade é que eu sou o homem mais vazio que conheço. Você falava de Deus com uma certeza que me assustava. Eu fugi porque tinha medo de que, se ficasse, você descobrisse que eu não era digno desse Deus, dessa fé, desse amor puro que você carrega. Continuo vagando, mas guardo você como a lembrança de que existe, sim, algo além de tudo isso. Obrigado por ter me mostrado que a beleza não está em ser inesquecível, mas em ser verdadeiro. Nunca fui. Você sempre foi.
Que Deus te abençoe, Marina, e que Ele cure em mim o que eu não consigo curar sozinho. As mãos de Marina tremiam enquanto segurava o papel. Lágrimas caíam, mas dessa vez não eram de dor. Eram de compreensão, de compaixão, de amor verdadeiro, aquele que deseja o bem do outro, mesmo quando o outro não pode estar presente. Ela entendeu que Gabriel era sim inesquecível, mas não por sua beleza ou mistério. Era inesquecível porque representava todas as almas perdidas que vagam pelo mundo buscando em lugares errados o que só Deus pode dar. Naquela noite, Marina orou por ele e continuou orando nos dias, semanas e meses que se seguiram. Não uma oração de apego ou desejo, mas uma oração intercessora, poderosa, cheia de fé. Ela pedia que Deus encontrasse Gabriel onde quer que ele estivesse, que tocasse aquele coração ferido, que revelasse a ele que não é preciso ser digno para ser amado por Deus, basta ser humano, basta estar disposto a se entregar. Os anos passaram. Marina construiu uma vida plena, cheia de propósito e serviço. Casou-se com um homem gentil que a amava de forma simples e verdadeira. Teve filhos, continuou trabalhando no hospital, levando consolo a quem sofria. Mas Gabriel nunca saiu completamente de sua mente. Ele vivia ali, não como uma sombra, mas como uma lembrança sagrada de que Deus usa até as experiências mais dolorosas para nos moldar, para nos ensinar, para nos aproximar dele. E então, em uma tarde chuvosa de primavera, décadas depois daquele primeiro encontro na praça, Marina recebeu uma ligação. Era uma assistente social de uma cidade distante. Um homem estava internado em estado grave, e entre seus poucos pertences havia um pedaço de papel amarelado com o nome e o endereço dela. Ele pedira, em seus últimos momentos de consciência, que a encontrassem. O coração de Marina disparou. Ela sabia quem era antes mesmo de ouvir o nome. Gabriel viajou imediatamente. Quando entrou no quarto de hospital, viu um homem envelhecido, magro, com os mesmos olhos profundos, mas agora cheios de uma paz que ela nunca vira antes. Ele sorriu ao reconhecê-la, e dessa vez o sorriso alcançou os olhos. Marina, ele sussurrou com dificuldade. Suas orações me encontraram. Em cada cidade, em cada momento de desespero, eu sentia algo me puxando de volta. E finalmente entendi. Era Ele, o Deus que você tanto falava. Ele nunca desistiu de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Marina segurou a mão dele e lágrimas escorreram por seu rosto. Gabriel, ele sempre esteve com você. Desde o primeiro dia, ele fechou os olhos e um suspiro profundo escapou de seus lábios. Obrigado por ter orado por um estranho, por um homem perdido. Você me salvou sem nem saber. Gabriel partiu naquela noite, mas não antes de sussurrar uma última oração, a primeira oração verdadeira de sua vida. E Marina soube, com toda a certeza de seu coração, que ele finalmente encontrara o lar que tanto buscara. Há pessoas que entram em nossas vidas como tempestades. Elas nos desafiam, nos quebram, nos fazem questionar tudo. Mas é justamente nessas tempestades que aprendemos a orar com mais profundidade, a confiar com mais entrega, a amar com mais verdade. Gabriel foi inesquecível, não por ser perfeito, mas por ser humano. E nessa humanidade ferida, Deus escreveu uma das histórias mais lindas de redenção que Marina jamais testemunhou. Então, neste momento, onde quer que você esteja, faça uma pausa. Respire fundo e ore comigo. Senhor, coloco diante de Ti todas as pessoas que marcaram minha vida e partiram. Aquelas que me feriram e aquelas que me curaram. Aquelas que ainda vagam perdidas e aquelas que já encontraram a paz.
Que minha oração seja ponte entre o céu e a terra. Que meu amor seja reflexo do teu amor. Toca os corações feridos, Senhor. Ensina-me a confiar que, mesmo quando não compreendo teus caminhos, tu estás escrevendo uma história maior do que posso enxergar. Em teu nome, amém. Se esta história tocou seu coração, se você também conhece alguém inesquecível que precisa de oração, inscreva-se neste canal. Aqui continuaremos orando juntos, acreditando juntos e testemunhando juntos os milagres que Deus faz quando decidimos não desistir. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre.